Bem, e você? Joia. Menina, eu sempre quando eu vou clicar naquele negócio da sala, ele corre de mim, sabe? Eu clico, quando eu vou clicar, ele anda. Aí eu fico nessa. Eu fico esperando as pessoas entrarem, para não vou conseguir mesmo, eu vou esperar as pessoas entrarem, depois eu tento de novo. E aí, como é que vocês estão? Tudo Tô, certo? tô Tudo tranquilo. certo. Que bom, tudo de bola. André tá na varanda, curtindo o friozinho. Né? E aí, gente, A foi vista legal o também final ia de ser semana? muito diferente, não, se bobear. Tá meio nublado ali hoje. Tá, hoje tá friozinho, hoje tá frio. É. É, Kimberly, bom dia. Vamos lá para o nosso mural, pessoal. Vocês estão bem? Alguém está se sentindo mal, alguma coisinha assim? Ou está todo mundo bem, de bem com a vida? Tranquilo, Bom graças a dia. Deus. Bom dia. Bom, então vamos para o nosso mural. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer, eu acho que todo mundo conhece bem o mural e o Erlen, talvez você não tenha participado do último, ou você participou? Não, na quarta-feira eu não participei, não. Eu Não, tô dando né? uma olhadinha aqui para acompanhar. Show. Dá uma olhadinha, depois dá uma olhadinha nas nossas estratégias, nas definições, atribuição do multiplicador e indicadores. Bom, mas a Kimberly fez o dever de casa dela já na sexta-feira, essa senhorinha incrível, e aí ela colocou aqui para o grupo para a gente olhar algumas questões. Eu até pedi para a gente ouvir os áudios dela e perceber o que que o pessoal do Incapé já está fazendo, ele já faz, né? Esse Marcos, né, do Incapé, já faz esse trabalho de multiplicador, inclusive tem um Instagram onde eles postam sobre linguagem simples, eu estava até olhando, achei bem interessante. E a biblioteca Ui Tendinha. É isso, é, né? É. Eu achei muito legal, porque o Incapé tem um desafio gigantesco, né, de trabalhar a comunicação da área rural. E aí, se a gente conseguir trazer eles para perto e tentar aplicar tudo que a gente propôs com eles, acho que seria excelente. Então, o primeiro passo foi feito, um deles, né? A Kim já conversou com o Marcos em Capé, eu vou até botar um checkzinho aqui. Ô, Kim, você só não fez o convite, assim, oficial, ou você fez? Fiz, ele falou que topa. Só não expliquei direito, né, o que precisaria ser feito e tal. Falei com a Vanessa também, ela aceitou, a Vanessa da Serra. Ai, que massa, maravilhosa, né, Vanessa? Que pessoa, né? Então, só que a gente não tinha definido ainda quais eram as funções, não é isso? Faltou a gente definir as funções. Acho que a gente começou a fazer esse trabalho, atribuições, né, do multiplicador. Em Capé e Prefeitura da Serra. Conversou com o Eduardo da FAPES ou com a Flávia aqui? Não, e eles eu inclusive vi pessoalmente 2 dias seguidos, esqueci de falar. Tudo Mas com eles bem. é tranquilo. Você tem Falo com essa contato, né? semana. Tem sim. Aham. Ok. Então vamos fazer o seguinte. Werlen, eu vou te dar uns minutinhos para você dar uma olhada e se posicionar, ver o que que você Beleza. acha. Enquanto isso, a gente vai fazendo a mesma coisa, eu acho importante. É, quem não ouviu ainda os áudios e as mensagens da Kim aqui no grupo, peço para ouvirem, acompanharem, ver o que que o pessoal no Incapé já está fazendo. Eles são, na verdade, os nossos clientes ideais. Na verdade, esses três que a gente colocou no passo um aqui são os nossos clientes ideais, né? São servidores que são interessados no tema, né? Já são sensibilizados e podem ser multiplicadores, podem ser convidados a isso. Eu acho que a nossa tarefa hoje seria determinar o papel e as atribuições do multiplicador.
E agora a gente depois vai ter que botar a mão na massa para fazer as tarefas dos post-its rosa-choque. Eu vou até colorir de um rosa mais escurinho. Ô, Breno, você chegou a avançar alguma coisa em relação à política? Não, como eu te disse, eu na quinta e na sexta eu fiquei ocupado o dia inteiro. Ah, sim, treinamento, né? E eu a mesma coisa, fiquei ocupada na quinta e a sexta-feira inteira. E aí eu queria mais ou menos entender aqui o que eu para fazer, né, nessa etapa aqui de focar em frente de trabalho que um órgão queira simplificar. Então, participação no comitê como ajudando na promoção. Estou um pouco perdida. E no caso seria para eu fazer exatamente o quê? Ou mais ou menos o quê? Vamos revisar o fluxo, Margarete, para a gente Uhum. conseguir ter essa clareza do que cada um vai fazer. Aí a gente coloca as atribuições lá na parte das estratégias, nos passos de cada um. Mas aqui no seu caso, eu acho que você está envolvida na parte operacional, né? Só que a gente tem Acredito que sim. hoje você já cumpre essas funções aqui? Nenhuma. Não, né? As funções, não, nenhuma sobre linguagem simples. A minha participação de linguagem simples é aqui mesmo, no Ciclo de UX. Ah, sim, ok. Ok, a gente vai entender então como que você pode colaborar. Essa determinação, acho que o Breno pode ajudar bastante em relação a isso também.
Sobre essa minha parte aqui, que fala sobre participação no comitê como ajudando na promoção. Eu até comentei com Nara na semana passada, e ela disse que para isso entrar em vigor mesmo, é necessário que tenha uma portaria ou um decreto sobre linguagem simples. Enquanto não tiver isso, aí fica um pouco difícil, né, ter esse comitê aqui para ajudar na promoção. Sim, verdade. Isso parte da política, onde o Breno vai construir esses documentos. Então, eu acho que o que seria para nós aqui a prototipação? Como seria prototipar essa nossa entrega, que, segundo a nossa hipótese, é conectar e estruturar estratégias e iniciativas, né, novas e existentes de linguagem simples? A gente vai conectar, primeiro a gente vai estruturar por meio dessa questão política, né, que seria a normatização, fazer toda essa parte de legislação, desenvolver essa política pública que envolve a minuta do decreto, o manual estadual e aí a criação do comitê. Eu acho que envolve essas três partes, né? Feito isso, a gente vai conseguir organizar todo esse programa, né, de linguagem simples, é o que eu estou percebendo. Mas a prototipação seria a gente fazer uma primeira versão, testar, ver se isso está correto e tudo mais, ver se é aprovável, se não é. Isso já é uma forma de a gente conseguir validar. Porque o protótipo ele serve para isso. Antes da gente colocar a mão na massa para fazer acontecer, a gente vai fazer minuta, a gente vai fazer alguns esforços para ver se isso vale a pena de ser realizado. Pode acontecer, pessoal, da gente desenvolver as nossas minutas das políticas públicas e internamente aí existir um esforço contra, um esforço político de falar, não, nós não queremos aprovar essa legislação e isso não ser aprovado. Pode acontecer. Então, faz parte, né? A gente tentar desenvolver alguma coisa e a gente não conseguir implementar. Mas eu acho que tudo parte da minuta e do esforço que a Kim está fazendo, no sentido de sensibilizar multiplicadores e ver se isso vai funcionar na prática. E eu acho que o caminho seria a gente acompanhar o papel desses multiplicadores, como que eles estão fazendo, e também normatizar isso dentro da política. É o que eu estou imaginando. Eu queria a participação de vocês aqui, um foco maior, para a gente discutir sobre isso, como que seria isso, como que vocês imaginam que a gente vai seguir, quais são os passos da nossa estratégia. Queria que vocês falassem à vontade, para que a gente consiga otimizar nosso tempo. Um de cada vez, tá, gente? Senão não dá para entender. Eu estou procurando aqui a minuta. Ai, adoro quando dá esse conflito de vozes assim. Vai, Pode falar, Breno. André. Já silenciei, vai você. Eu estou procurando aqui a minuta, assim, para a gente ver até que ponto tinha sido definido no passado, assim. E Uhum, ver, apesar da minuta não estar em linguagem simples, ela regulamentava o que seria esse programa estadual. Mas eu não vou uhum. achar ela. Ô, Breno, e você chegou a fazer aquela pesquisa de decretos de outros estados? Cheguei, só o Ceará tem um, mas ele apresenta diretrizes dentro do decreto, assim. Mas o Ceará já está até publicando lei em linguagem simples, dentro do Diário Oficial. Eles estão em outro nível, assim. Mas tem um aqui. Só um minutinho que eu vou pegar aqui. Só vou atender uma ligação rapidinho, já volto.
Ah, e tem um também dos que eu vi do TJ da Bahia. Oi, pessoal, voltei, desculpa. Breno, eu vi aqui um material bem interessante também. É, vou botar aqui para você um link de um PDF que eu achei super, super legal. Eu vou colocar lá no grupo, gente. Será que é o mesmo que eu estou achando que eu achei aqui? É LPICG? Não. É, vocês já devem conhecer Rio Grande do Sul. Linguagem simples para serviços públicos. Ah, não, manuais tem, assim. O que eu estou falando é de legislação. Isso é um manual? É, E né? Deixa eu esse eu olhar. tinha visto ele também. Mas aqui nesse manual tem os antecedentes legais, tem um monte de legislação que eles trazem. É, mas pelo que eu entendi, pelo que o Breno está falando, já existe algum tipo de arcabouço legal aí que trata sobre a linguagem simples aqui no Espírito Santo, né? Não, não, não. Nada? É, Não. tem esse manual que tu viu, Margarete, que foi Ah, construído há uns 2 anos. Mas o que eu estava falando são de leis estaduais que criam programas estaduais de linguagem simples. E dentro desse aqui, pelo menos, não tem, assim. Tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados, mas não tem, de fato, alguma coisa sobre linguagem simples, não. Você viu a da Prefeitura de São Paulo, Breno? Um Eu decreto. descobri, eu vi o do Ceará e o do TJ, da Bahia. Prefeitura de Eu São vi esse da Paulo prefeitura também. institui o Programa Municipal de Linguagem Simples. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma lista de links aqui, links úteis, para a gente conseguir é, fazer um. Ó, o que eu estou achando aqui é justamente o que o Breno está falando, né? Que a única iniciativa estadual que tem é do Ceará mesmo. Aham. E vi o do TJ da Bahia, que ele também, mas é no âmbito do judiciário, né? Aham, pode crer. Que ele cria um programa estadual e ele cria um grupo de trabalho dentro do TJ. Mas fora isso, eu não achei nenhum outro que esteja legalmente instituído, não. E até mesmo do Ceará é recente, né? De 30 de novembro do ano passado. Sim. Mas, ok, então a gente já tem essas informações, acho que a gente já consegue ter um norte, não é?
A Bahia também fez um decreto. Que estranho. Decreto que impõe o uso da linguagem simples. Veio pra caramba, né? Por quê? Eu acho que tem que ser imposto mesmo, se quiser que dê certo. Uai, mas quando você impõe alguma coisa, você tem sanções também, né? É complexo esse termo. Mas é poder judiciário, né? Vocês têm o link Rio desse do Grande do Ceará? Sul também criou, tem site do governo do Rio Grande do Sul também, orientando sobre a linguagem simples. Acho que foi esse que eu abri. Eu vou mandar o do Ceará para você lá no WhatsApp. No vídeo. Tá? Você criou já o. Deixa eu ver aqui, você já criou lá a parte de links? Que aí de Tô repente já criando. coloca. Ah, Vou tá. criar aqui, só que ele fica bem esquisito. Nem parece que é link. Mas vou criar um íconezinho para a gente conseguir ver aqui. Ele fica feioso. Ceará tá repetido aqui.
Mas buscar mais referências, Breno? Oi? Você acha que a gente deve continuar nessa busca de referências? Não, eu acho que se não tem, ele ainda está sendo começado pelos estados, assim. Rio Grande do Sul está repetido aqui também, se não me engano. O Breno, de que forma a gente pode se juntar para conseguir te auxiliar nesse desenvolvimento da política pública? Eu acho que o que tem que ser feito em termos aqui de linguagem simples, da minuta, é eu tenho que sentar com a Nara e ver o que é que rola mudar antes de falar aqui. Não Uhum. sei, acho que precisa de uma validação de alguém de cima, em como ela É, está como subsecretária. talvez Mas seja o o texto, momento certo, né? é, mas o texto da minuta ele falava em criar instrumentos de incentivo para engajamento dos servidores no programa, que trata este decreto, que eu acho que entra um pouco nisso, assim. No que a Tinha Kim está fazendo. Ouvindo? Ah, grito. promover capacitação em linguagem simples e desenvolver materiais de apoio, assim. Tinha algumas ações, sabe? Aham. E essas três ações, elas se vinculam diretamente com o que a gente está propondo aqui. O problema é que a minuta, ela não estava em linguagem simples. Sim, tipo casa de ferreiro, né? Ô, Breno, você conseguiu encontrar essa minuta? Consegui. Eu tenho que pedir sua autorização para quem fez, para poder compartilhar. Ah, beleza. Mas eu já mandei mensagem aqui. Certo. Eu, mas eu acho que eu posso botar. Eu vou colocar. Deixa eu ver se eu acho aqui a pasta do Drive. Não quero, não. Não, não. Eu coloquei na pasta uma apresentação que tem um plano de ação do antigo projeto de linguagem simples aqui da CGE. Quem quiser dar Ah, uma olhada, é um PDF de uma apresentação.
É do ENAP que você fala? Não, né? Não, ela foi feita lá na CGE, assim. Eu até contribuí com ela quando ela estava sendo feita. Você colocou aonde? Coloquei na pasta do grupo, do Lab 1, no Drive. Ah, ô Breno, coloca aqui no mural também, por favor. Porque a gente está fazendo uma organização aqui de links de referências, para a gente deixar tudo organizado. Breno, estava olhando aqui o histórico, ele começou em 2020, né? O primeiro. A primeira oficina começou, mas o manual foi feito em 2019. 19, Manual o primeiro. começou a ser feito, né? Esse manual que a Uhum, Margarete falou. tá. E aí realizaram oficinas em 2013, 2021 e 2022. Vocês sentiram alguma dificuldade na aplicação após a oficina? Parou, interrompeu ou não? As coisas estão seguindo? As pessoas que davam oficina saíram, né, da gerência, das duas gerências que davam oficina. Então, elas foram interrompidas por falta de multiplicadores, assim. E era uma oficina de 3 horas. Então, era pouquíssimo tempo para essa oficina de fato capacitar, assim. A gente ainda está arredondando um novo modelo de oficina. A Kimberly pode até falar um pouco mais disso, assim, mas a gente ainda está arredondando esse novo modelo. Tentamos um modelo agora com a Ivana, que é uma professora, um modelo de 20 horas de oficina, já é um pouco mais denso, mas ainda assim precisa de alguns toques finos, assim. Tá, não, eu perguntei mais, é só para, assim, lógico que vocês devem estar fazendo isso, para entender mesmo, tipo, por que que de repente se foi, se evoluiu, ok, a gente está medindo como é que vai ser isso, se não, qual foi a barreira encontrada, entendeu? É, igual você falou que algumas pessoas não estão mais no setor, e qual o risco disso acontecer novamente no próximo? Se a gente se começa de novo e dessas mesmas pessoas não estarem. Por exemplo, a gente está pensando no multiplicador e o pessoal do Incapere e a própria Vanessa lá do. E se por um acaso, qual a barreira que eles podem encontrar como multiplicadores? Que de repente alguém lá no passado encontrou, tentando ser. Tem muitas, assim, né? Poder público, começo de gestão, a gente está falando também de um período de mudança de gestão. Uhum. Então, essas movimentações, elas acontecem, assim. E esse risco disso desaparecer dependendo das pessoas tem muito, assim. O Hum, que mais poderia garantir seria uma lei mesmo. de fato.
Porque Eu acho isso que independe, né? Depois de ser implantado como lei, isso independe de quem é o gestor, porque aí segue daí para frente. O próximo não teria como simplesmente tirar a lei, né? Tão simples. é, talvez seja um momento ideal aproveitar que a Nara está como secretária, né? Estrategicamente seria um momento correto, né? Ô, Breno, eu tô com uma preocupação da gente fazer grupo de trabalho para a gente conseguir tocar isso à frente. Mas, enquanto que você depende dessa conversa com a Nara para ver sobre a legislação, o que que você acha de você determinar outras frentes? A Kim já pegou uma frente que ela está seguindo bem, agora só falta conversar com esses aqui, que seria o pessoal da FAPES, Eduardo ou Flávia, mas provavelmente vai ser ok. E eu queria que você posicionasse a Margarete também em alguma função que ela pudesse cumprir, que colaborasse para a gente conseguir definir o nosso protótipo. Eu acho que tinha uma outra coisa faltando, que era dos indicadores, assim. Eu acho que a Margarete, ela Ah, sabe sim. ou vai trabalhar muito com indicadores, assim. Não sei se é uma coisa que ela quer, porque eu acho que a gente precisa ouvir ela, assim, também, né? Uhum. Mas essa questão dos indicadores é uma coisa que até se relaciona com A o curso que ela legislação. vai fazer, não sei o que é que ela acha, assim. Eu vou fazer um curso de gestão por indicadores, que a Nara também já me deixou ciente de que eu vou fazer alguns indicadores aqui no Lab também. O curso vai ser de 18 a 22 de setembro. Uhum. Então, eu posso sim ajudar, tá, Breno? Nesse sentido, os indicadores. Ótimo. Margarete, então, já colocamos aqui na parte de verdinho, duas colunas de indicadores que a gente tirou do chat GPT, e aí eu acho Eu que cabe, lembro. lembra, né? Então, acho que cabe correção. Talvez trocar ideia, juntar com outras pessoas que possam. é, Teve uma pessoa que fez uma correção legal, a Vicky. A Vicky, ela conseguiria te ajudar a corrigir pequenos detalhes dos indicadores que seriam interessantes. Então, se você fizer uma primeira revisão e depois chamar a Vicky para tirar umas dúvidas, eu acho que seria bem interessante. Mas eu vi aqui que você colocou indicadores de resultado e de impacto. E ali você pedia apenas o de resultado. Então, ser preciso analisar esse de impacto? Ou É, deixa eu pensar. Talvez para o protótipo de impacto ainda não dê tempo de medir, né? Mas o de É, resultado, de ver se o protótipo funcionou ou não. eu acho que indicadores de resultado seria mais interessante no momento. Eu acho que o impacto ele é possível medir com o desenvolver mais amplo do projeto, né? E indicador de impacto não é simplesmente numérico. Obrigada. Eu vou tirar indicadores de impacto daqui, tá, Margarete? Vou deixar só os indicadores de resultado. Certo. E tem um aí embaixo também, indicadores de quantidade, que também falam de resultados. O Breno, a Nara, quanto que ela estaria disponível para conversar? Olha, não sei, eu não falei ainda com ela, não, assim. Era isso que eu estava falando, assim, eu sinto que como a gente tem muitos entraves e o ciclo ele está sendo muito corrido, a gente fica sem muito ter o que fazer, assim. Uhum.
Você pode dar uma Porque palavrinha são, com ela para ver qual seria a disponibilidade dela? eu não estou no lab, não, e ela está no banco, mas eu posso mandar mensagem aqui. Para a gente não ficar preso nessa. Mas, de toda forma, a lei, ela é uma coisa, uma minuta de lei, ela é uma coisa que demanda algum tempo, né? Uhum. O que que vocês acham da gente trabalhar nas atribuições do multiplicador? Vou colocar umas coisas aqui. Coloquei algumas atribuições no multiplicador. Pode ser que tenha outras. A primeira eu acho muito difícil, Rafa. As outras três eu acho que é possível. Mas ele trabalhar traduzindo o texto de outras pessoas, eu acho, Mas dentro né? do próprio setor dele, sim, né? Não. Eu Também acho que ele não? pega o trabalho de outras pessoas. Eu particularmente acho difícil isso. Não vou tirar. Ok. Pode colocar mais coisas, tá, gente? Só que assim, a gente também não pode assustar as pessoas, né? Lembrar que é um trabalho voluntário e a gente vai acompanhar, primeiro fazer o que a Kim falou, né? Que a Kim sugeriu da gente acompanhar como que eles fazem hoje. O Marcos do Incapé já realiza. Provavelmente a Vanessa da Serra ainda não colocou em prática, ou está começando, né? Mas o Marcos que já realiza, como que ele faz? Eu acho que seria legal a gente mapear isso, ver como que é a jornada dele no dia a dia, primeiro em respeito, né, ao que ele já faz, e depois vir com Mas algumas... o Marcos é revisor, né? É um trabalho já que é muito diferente de um servidor normal que seria chamado para ser multiplicador, assim. Não é todo órgão que consegue manter dentro da sua estrutura um revisor. E Ah, não é legal. exatamente o público que vocês estão procurando, né? Ele até que é, só que ele é perfeito demais, né, para a função. Ele é o mais que o ideal, né?
Imagina se toda secretaria Entendi. tivesse esse tipo de Ele já tem a perfil. atribuição de fazer revisão. Mas isso será que é atribuído oficialmente, Breno? É, né, Werner? Eu, pelo que eu entendi, ele está mais à frente desse processo dentro das publicações editoriais do Incapé. Eu não sei, por Uhum, exemplo, se outras coisas de comunicação passam por ele. Acredito até que não. Tipo editais e coisas do tipo, assim, né? uhum. Pessoal, Então, eu vim aqui para dar um rolê aqui que eu estou passando nos grupos. Queria saber como é que está o protótipo de vocês em relação ao fluxo. Vocês já conseguiram cobrir qual parte? Como é que está ah, isso? que bom que você Só para veio. ter uma noção. Oi, Rafa. Rafa também está aqui? Que legal. Tô sim. Vamos junto. Tudo bom? Você é meu Joia? voluntário hoje, Rafa? Que honra. Eu vou Não, tamo compartilhar a junto. Tá tela. fazendo esse tour comigo aqui. Ah, que ótimo. Eu vou compartilhar a tela para vocês, que aí eu explico um Uhum. pouco. Realmente a gente está com um belo desafio, tá? O Manda primeiro ver. desafio é compartilhar a tela, que eu não estou conseguindo, não. Não tá dando. Gente, agora vai dar. Vai dar, peraí. Vou colocar mais memória aí no Ah, né? computador. Não, meu notebook tá complexo. Não vai dar, não. Eu acho que eu vou travar e Eu tô cair. com o mural de vocês aberto aqui. Ou eu caí? Alguém pode. Não, não caiu, não. Está compartilhando. Acho que é você mesmo. Ok, então vamos lá. É, tudo nosso se resume no desenvolvimento de uma política pública. Isso é complexo. Por quê? Porque a política pública depende de agentes políticos, né, e de toda uma conjuntura. Estrategicamente, é um bom momento para a gente lançar a nossa política pública de incentivo, porque a Nara está como subsecretária de Estado. Então, seria o momento ideal, assim. Mas aí precisa ser feita uma conversa com ela para alinhar isso direitinho também. Mas essa parte aqui, desse primeiro quadradinho aqui do Breno, é a parte mais importante, porque ela é o coração de tudo, é o que une tudo, né? Mas não é simples, não é rápido desenvolver a redação, né, dessa minuta de decreto, do manual estadual de linguagem simples, não é uma coisa muito simples, né? E tem que definir indicadores de resultados. Então, o que que nós fizemos? A gente tentou dividir um pouco. A definição de indicadores de resultados, a gente começou a fazer ele aqui nesse quadrante verde. Se vocês me acompanharem, vocês vão ver onde que eu estou aqui. Também estou compartilhando a tela, né? Beleza. Do lado de cá, a gente colocou vários links de referências de outras cidades e estados que fizeram iniciativas parecidas, então aqui a gente tem já um banco para a gente se inspirar. Aqui estão os indicadores, que ficou por conta da Margarete fazer a revisão desses indicadores junto com a Vicky, para definir isso. Isso que se soma lá na parte da legislação. A gente tem algumas definições aqui e nós fizemos algumas estratégias de passo a passo. Identificar servidores trainees para serem multiplicadores, fazer esse convite, né? Então, isso aqui, a Kim já fez esses dois aqui, já conversou com essas duas pessoas, falta aqui do meio. Aí explicar o que a gente está fazendo aqui, né? No ciclo de UX, a nossa hipótese, convidar essas pessoas para serem multiplicadores. O Marcos já aceitou, a Vanessa, acho que também, né, Kim? Acho que sim. E aí é validar como que eles fazem hoje, né? E entregar o que a gente tem de informações para que eles continuem fazendo. Em paralelo, desenvolver a política. Então, esse é um passo. Definição de indicadores é outro passo que está sendo feito. Aqui, a gente também está definindo quais são as atribuições do multiplicador, que são essas pessoas aqui em cima. Porque, para fazer as nossas 3 funcionalidades, a gente vai lançar a grade de treinamento de linguagem simples, que já está mais ou menos definido. A gente vai realizar sensibilização de servidores, que é essa parte que envolve a criação de um comitê e também desses multiplicadores. E fazer a legislação. É tudo muito complexo, porque envolve a legislação. Então, desenvolver essa política pública, além de ser demorado, envolve pessoas da cúpula, né? Rafa, Pode Rafa, falar. uma Diga, André. sugestão. Eu sei que toda essa parte de desenvolver política pública ela vai demorar, ela é complexa. E como a gente está falando de um protótipo, ela só se justifica se o protótipo for validado.
E se a gente pegar um como exemplo, seja a Vanessa ou seja o Incapé, e falar, vamos pilotar com vocês um teste, tipo assim, vamos testar como que vocês atuam hoje e como que a gente poderia melhorar. Ok, fez sentido para eles? Cara, vale a pena correr atrás de uma legislação. Acho que correr atrás da legislação antes, sem saber se isso vai fazer sentido para eles, é pular uma etapa e aí a gente vai para aquilo que você falou com relação ao Ceará. A gente vai impor uma coisa que antes talvez não foi medida. A gente Uhum. criou uma lei, criou um regulamento, como que deve seguir, sem antes testar se esse regulamento conseguiu ser seguido naquele passo a passo. Acho que mais do que a gente ter a Vanessa, ter o Incapé, ter mais alguns indicadores, a gente tiver um para pilotar, que seria esse protótipo, aí a gente consegue medir e ver se o que a gente desenhou nesse organograma todo faz sentido. Eu achei excelente. O que que você acha, O que que Giovanni? Porque vocês se a gente acham, tentar pessoal? fazer tudo isso aqui, realmente não Não, vai eu queria dar. saber o que Ah, que não o deu certo, Breno, agora. a Margarete, o Ellen, a Kim, elas estão achando. O que que vocês acham? Faz sentido isso que o André falou? Bom, eu Claro. concordo. Eu acho que em virtude do tempo, realmente, essa minuta de lei, essa lei que a gente vai conseguir colocar em prática, vai demorar um bocado. E fazendo isso que o André falou, é como se a gente estivesse ouvindo de verdade o usuário. No caso, seria tanto o Incapé, né, como a Prefeitura da Serra. Eu acho uma excelente ideia, André, para O depois problema, a gente poder criar essa lei. o problema é que a gente não tem o start, né? Porque a Prefeitura da Serra é municipal, a gente não tem Uhum. gerência sobre eles, assim. O, o Incapé já está num nível de consolidação muito maior do que a gente trabalha e do que a gente vai pensar em trabalhar. Então, tem uma estrutura que não é a estrutura usual dos órgãos, assim, acho que é muito mais um outlier. E a FAP está num outro processo, assim, de revisão de digitais. A FAP já foi quase metade do órgão capacitado, assim. Não sei se aqui tem esses dados. Então, ela já teve esse trabalho de sensibilização e está num trabalho de produção de editais em linguagem simples, que é aquele terceiro braço, assim. Uhum. A Então, minha a gente sugestão, gente, não tem. se for possível, deixa essa parte final que está no início, né? Na verdade, o fluxo correto é isso, né? Existe uma lei que precisa ser feita e, né, essa lei vai fazer as coisas funcionarem. Mas para o que a gente precisa hoje, para o ciclo de justiça, eu acho que a lei é a última coisa, é o resultado, como o André falou. Provavelmente vai ter que ser modificado muita coisa e fazer isso, e depois testar, depois vai ter que revisar a lei, fazer outra modificação e até ficar redondo, né? Então, Uhum. eu acho que o fluxo de vocês está muito grande comparado com os outros grupos, né? Pelo tempo que a gente tem, né? O que a gente puder enxugar para fazer algo assim, olha, isso mostra resultado, isso prova que a solução funciona. Como que a gente pode simular isso? Lembra que é um protótipo, não é um produto final, mas é um protótipo que vai ajudar a gente a construir o produto final. Então, como é que a gente, de forma criativa, a gente pode construir algo simples, né? Que as pessoas avaliem, né? De alguma forma a gente coloque na frente deles para eles observar, para a gente observar eles usando e aprenda com eles e traga insights para contribuir para a lei e para todo o processo que a gente está construindo. Esse é o desafio, né? Eu acho que tem muita coisa, esse fluxo é muito grande, né? Tá. Esses são várias coisas ao mesmo tempo. A gente Pode faria um falar. fluxo novo baseado nos multiplicadores, né? Em oferecer para os multiplicadores, assim, o que a gente pensou é ver como os Aí, multiplicadores fazem, aproveitar o que eles fazem, né, a jornada deles atual, e oferecer para eles ferramentas para que eles continuem a fazer, para que a gente consiga mapear melhor como seria e o que se encaixa no nosso fluxo aqui, né? assim, realmente eu não estou tão por dentro do projeto de vocês para dar essa opinião, para dizer qual o melhor caminho. É uma decisão que vocês têm que tomar juntos. Mas eu acho que
o quanto mais vocês puderem enxugar para entregar algo que entrega valor, só para a gente validar que qual é o objetivo, né? A solução de vocês estabeleceram, né? Que tem um objetivo aí por trás. Uhum. Então, Olha, a baseado nossa naquele problema solução, lá, nossa solução é Marta, conectar e você estruturar pode estratégias. tirar a janelinha de votação aí para ficar mais. Votação? É, Ah, isso, o é. xizinho aí. Tá. Ei, olha, a nossa solução seria conectar conexão e estruturação estratégicas das iniciativas novas existentes da linguagem, né? A gente conecta essa estrutura no meio da legislação. Só que a gente viu que não é viável fazer isso agora. E como seguir, como fazer essa solução, como testar e validar essa solução sem a legislação? Porque a legislação não é a solução, né? É a conexão e estruturação das estratégias. Quais mecanismos que você tem para fazer essa conexão e estruturação da estratégia? A lei vai ser só assim, olha, agora existe uma lei também que vai, né, fazer com que seja obrigatório, né, ou Sim. recomendável, não sei, depende da lei. Mas eu Então, acho que essa estruturação, essa conexão tem que ser feita por algum mecanismo. Qual o mecanismo que vocês têm de fazer essa estruturação? ô Breno, o que que você acha da gente fazer, Breno não, ou todos, né? O que que vocês acham da gente fazer um novo fluxo só para conectar e estruturar as estratégias? O que nós temos hoje, para que a gente consiga oferecer para esses multiplicadores aqui. Acho que talvez seria interessante. Aí a gente segue o plano do André. Eu acho interessante, eu concordo assim com a ideia do André também, só que agora eu fico pensando o que o Breno falou, o nosso start. Então, qual seria o nosso start? Eu acho que a gente poderia, minha opinião, a gente poderia se embasar nessa minuta de lei que já existe, né, levando em consideração então esses atores aí, a Incapé e a prefeitura, talvez. Não sei, eu penso assim, tipo, em fazer uma entrevista com essas pessoas, esses multiplicadores, levando em consideração a minuta, o que a minuta pretende sobre a linguagem simples, e também levando em consideração esses indicadores que vou fazer, né? Não sei, acho que mais ou menos assim seria o start, mas assim, para que a gente possa saber em que pé está a linguagem simples nesses órgãos, nessas autarquias, e como a gente pode melhorar para então a gente poder, de fato, criar essa lei. A gente poderia meio que colocar em prática a minuta de uma forma informal, vamos dizer assim, né? É, vi- observando então os indicadores que eles já têm, as informações, os resultados que esses órgãos já conseguiram por meio da linguagem simples, e por aí vai. Eu acho que seria mais ou menos assim. Penso eu que esse seria o start. Mas assim, com relação ao fluxo em diminuir, eu concordo. Werlen, dá sua opinião, por favor, senhor. Bom, vamos lá. Eu não tenho não estou tão por dentro do serviço público como o Breno, a Margarete, né, aqui. Mas a minha visão, de fato, é um fluxo muito extenso. Ao mesmo tempo, eu entendo que se a gente está querendo relacionar várias iniciativas, talvez não tenha muito como fugir desse tamanho dele, mas o que a gente pode fazer é simplificar um pouco cada um desses processos de forma mais objetiva. Mas entendendo assim que o fato de não existir uma legislação acaba criando vários gargalos nesse processo, né? Coisas que os servidores não vão ter autonomia e talvez nem uma obrigação assim de fazer. E aí sempre a Uhum. gente tem que acabar contando com a boa vontade assim de cada servidor para poder encampar essa ideia e levar isso para frente. Que é um pouco o que a gente espera dessa personalidade do multiplicador, né? Uma pessoa que ele é entusiasta assim do tema e ele já faz de certa forma esse processo dentro dos órgãos também. Uhum. Mais ou menos por aí que eu penso. Acho interessante a ideia de tentar aplicar, de certa forma, essa minuta e, através dessa experiência, ir ajustando, né, a minuta para ficar adequada para o nosso objetivo.
Acho que é mais ou menos por aí, mas confesso que eu estou um pouco em dúvida assim de como a gente pode trabalhar essa relação entre várias iniciativas de uma forma mais simples. Isso aí para mim é uma questão. Gente, eu já vi uma vez, tá? Eu tenho que resgatar aqui se for o caso, mas é rápido de conseguir resgatar isso. Eu gosto muito quando a gente, definição de problema, da gente pegar um pouco, talvez, daquela metodologia do porquê. São 5 porquês. Então, Uhum, tipo, por que que eu preciso simplificar? Por isso. Mas por quê? E por quê? E por quê? E por quê? Até a gente chegar na raiz, realmente, do problema, porque aí a gente consegue, cara, tomar um partido daqui. Porque às vezes eu estou pensando na lei, mas por que eu preciso da lei? Porque senão ninguém tem embasamento para seguir. E por que que alguém precisa de embasamento? Porque ele precisa de respaldo. E por que que ele precisa? E a gente vai puxando, entendeu? Até a gente chegar num momento e falar, cara, é isso aqui, talvez, que a gente possa usar pelo menos como protótipo. Não estou falando como uma definição concreta. Eu acho que o fluxo ele é muito interessante, mas ele é interessante como um produto final. Como protótipo, ele realmente ele é grande por isso, entendeu? Porque o tempo é curto e tal, como é que nós vamos validar isso tudo? Não vai ter tempo. Igual só uma lei, posso estar muito enganado, vocês vão dizer com mais propriedade do que eu nisso, mas se a gente fosse levar isso aqui adiante, só uma lei, ela no mínimo, sendo otimista, talvez no meio do ano que vem que a gente ia ver ela sendo assinada, certo? certo. Sendo E otimista, né? essa metodologia que você está falando é o Golden Circle, já coloquei ela aqui no mural. Por quê, como e o Não, quê? tem a Golden Seed, é o que eu faço, como eu faço, por que eu faço. Eu falo do porquê. Para É o cada resposta que vem, eu pergunto, 5W eu né? faço o porquê de novo dela. Até eu esgotar todos os porquês daquilo que eu estou chegando. Uhum, é Normalmente são interessante. 5, entendeu? Vamos tentar fazer isso? É uma ideia boa. Mas assim, eu acho que falta o Breno saber, né? Se a gente pode usar essa minuta do edital, porque precisa de uma validação também, né? Da Nara e da pessoa que construiu e tudo mais. Então, acho que ainda a gente volta meio que a estaca zero, porque precisa dessas pessoas também. Uhum. A gente já tem, e aí tentando mudar um pouco o foco, assim. A gente já tem dessas 3 linhas que a gente fez, a gente tem 2 linhas que a gente construiu dentro aqui do X, que foi a grade de treinamentos de linguagem simples e a sensibilização de servidores. A gente construiu aqui dentro e tinha uma terceira que eu tinha proposto de receber demandas de frente de trabalho, que foi o que a Nara tinha pedido. Tanto a linha dos treinamentos quanto a de frente do trabalho, elas estão em andamento hoje. Então é mais fácil você testar uma coisa que ela está se construindo do que a gente partir por isso, porque por isso que a Margareth falou é importante, assim, a gente precisa de autorização e de conversar com algumas pessoas antes de falar de minuta, tem todo um trabalho. Uhum. Então eu acho que a gente poderia partir para isso, assim, do que a gente tem em andamento hoje, que era justamente a nossa hipótese, assim, conectar o que já de fato existe. Pelo menos penso eu. Sim, Mas eu tem que ser o que concordo. vocês pensam mesmo. Eu estou dando só como sugestão, tá, gente? Eu acho que vocês estão aí dentro aí que vão ter mais propriedade. Com certeza vão ter mais. Acaba sendo uma decisão interna mesmo, e a gente precisa fazer com que um pedacinho disso aqui seja viável e testável. Se a gente conseguir testar, Só, oi? Breno, essa parte de formação e esse último fluxo que você criou são coisas que atualmente já funcionam, né?
O último fluxo, Entendi. inclusive, eu estou redesenhando no trabalho, assim. Uhum. Aham. É o que Esse último fluxo, por exemplo, é a experiência da Secult? é o que foi a experiência da Secult, só que sendo feito com dinheiro da organização, que está Ah, sendo perfeito. proponente, entendeu? Ao invés da gente pagar, Perfeito. quem pagaria é a FAP. Aham. É o que eu quero fazer na FAP, por exemplo. Certo. Perfeito. E aí a FAPES também está fazendo parte desse processo aqui de formação também, aqui em cima. Sim, tá. Massa. Eu- Esses dois são os mais palpáveis que a gente tem hoje, assim, como coisas que já acontecem. A gente pode, de repente, pensar nessa relação das duas coisas. Como coisas que estão sendo construídas, sim. Perfeito. Porque os dois cursos que a gente teve, que foi até um dos cursos teu, assim, foram pilotos, assim. Ele agora que provavelmente vai entrar na grade, a gente tem que ter uma preocupação em formar multiplicador, tem tudo isso, assim. Certo. E é pensado uma relação entre essas duas coisas, de início, assim, ou uma coisa pode levar a outra ou não? Como você vê isso? Eu vejo que primeiro você faz o treinamento e depois você tem a frente de trabalho. Uma é Perfeito. consequência direta, é pré-requisito da outra. Perfeito. Vocês acham que, de repente, a gente tentar isolar esses dois fluxos e trabalhar com eles em conjunto faz mais sentido para a gente agora? Como coisas que são mais palpáveis? Quais seriam os fluxos, Werlen? Seria lançar grade de treinamento e recebe demanda de frente de trabalho? Seriam esses dois fluxos? Isso. Onde eu vejo que é o maior problema é esse fluxo aqui que está com você, Margareth, que é esse que envolve uma iniciativa de pessoas de dentro, né? Que Uhum, tem essa coisa de todo o processo de revisão e tal, que eu acho que cada órgão trata disso de uma maneira diferente, né? Nem sempre tem uma figura como o do Marcos, assim, dentro do processo. Então, acho que esse talvez seja o mais complexo a gente desdobrar. uhum. Mas aí fico pensando nesse fluxo principal aqui, né? Esse que está com a Kim, esse aqui de cima, que é esse aqui da ESESP, Eu e acho que esse que esse da está Exército embaixo a aqui do gente já Breno. poderia até mesmo ignorar, né? Porque não vai ser alterado, né? Então, acho que tá aí só como uma Tá, forma de demonstração, penso eu. tá, beleza. O mais fundamental para a gente, então, seria esse de lançar grade de treinamento aqui, que leva para o fluxo da ESESP, certo? Uhum. Perfeito. Na verdade, eu acho que é um mesclado dos dois, desse do Breno com o da Margarete. A diferença é que a parte do Breno envolve a questão do financiamento, sabe? De que forma é feita uma contratação externa. E na parte da Margarete, é feito por servidores internos, capacitados. Então, seria um meio termo entre os dois fluxos aqui. Me parece que onde é rosinha, a parte do Breno, vai acontecer no outro, vai acontecer nos setores, sabe? Só que não busca os fornecedores e faz cotação de preço. São os próprios servidores que vão fazer. Não, os Assim, servidores, quem faz é o LabGES, por isso tá rosa. então, mas você acha que ao invés do LabGES fazer, a gente poderia, no caso, lá no Incapé, por exemplo, ele recebe uma demanda, ele explica a estruturação de. A gente poderia ser o fluxo de demanda, de explicar a estruturação do programa, de levantar diretrizes, sabe? Eu acho que isso é que tem que ser testado. Já, já, mais uma participante. Ufa. Eu acho que o ideal Bom, seria então. fazer uma mesclagem entre o fluxo de cima, que está com o nome da Margarete, e o do Breno. O do Breno que você fala é esse daqui de baixo, né? É, isso. Vou tentar colocar uma corzinha nele. Uai, mas como assim? Pintou tudo. Peraí, calma aí. O amarelinho. A gente pode tentar redefinir um novo fluxo, porém eu acho que Ver sem até onde a gente consegue ir nele, né? Para
protótipo, né? Não entendi, André, fala de novo. Ver até onde dá para ir nele como protótipo, né? Porque não vai dar para ir nele até o final. Mas na verdade é o que é feito hoje, né? E é interessante isso. Mas a Não, é o que parte, está sendo, é o que tá sendo construído hoje, assim, É. porque, sim. por exemplo, os dois primeiros, até a estruturação do programa Linguagem Simples foi feito, mas o levantamento de diretrizes e requisitos do projeto ainda não foi feito. Inclusive, eu tenho que marcar reuniões com isso, assim. E eu não acho que um servidor que não entenda de design, ele consiga fazer essa parte, assim, pelo menos minha opinião. Porque é Uhum, levantamento de requisito, é aquela coisa que o servidor fala, assim, tipo, ele vai participar de licitação apenas da área finalística dele, assim. Ele não vai atrás de contratação de uma coisa que ele não domina. uhum. Ô, Breno, e de que forma a gente poderia fazer para fazer um fluxo que seja possível, viável da gente acompanhar e ver como que isso é na prática? Para a gente conseguir validar, o que vai entrar na nossa política, o que que é viável de entrar na política. Eu acho que a gente tem que estudar. Não consigo te dizer sobre o que é viável estar na política agora, assim. Tem que ser uma coisa estudada. É um pouco do que a Margareth tinha falado, assim. A gente tem que conversar, marcar algumas conversas e ir sondando, assim. E quais são as pessoas que a gente deve conversar para entender o que seria viável? Eu acho que a Nara, de Uhum, início, o Leonardo, que foi quem criou a minuta que eu mostrei, que eu mandei a apresentação. uhum. Essas são as duas principais pessoas, assim. E depois eu acho que entrevistar a Nathalie, que quem ministrava os cursos e as capacitações, é uma outra pessoa que a gente poderia fazer essa entrevista. Entrevistar Nathalie. São essas três pessoas que vem na minha cabeça agora, assim. Você acha que você consegue uma agenda com essas pessoas essa semana? Posso ver, posso tentar. Com a Nathalie, certamente. Com o resto, não. Com o resto, eu tenho que ver. Uhum. É ruim essa sensação de depender dos outros, né, para a gente conseguir seguir. Estou pedindo a Giovanni para voltar ao grupo 1, para a gente voltar a conversar sobre isso, para ver se a gente consegue uma outra saída que seja mais rápida. De toda forma, eu mandei mensagem para o Léo e para a Nathalie. Uhum, ótimo. Para Nara, eu falo à tarde.
O que a gente faz, Rafa? A gente espera essas definições? Eu não vejo outra saída. Acho que a gente está amarrado a isso. Meu medo é a gente definir sozinho e a coisa não fluir, ou a gente seguir num caminho que a gente não consiga validar. Eu acho que nosso objetivo é validar um modo de trabalho, né? Para depois a gente conseguir, mais para frente, implementar isso na política. Se a gente depende de terceiros para a gente colocar isso em prática, a gente ficou amarrado, né? Quer voltar para a sala principal? Eu acho que eu vou voltar e vou pedir ao Giovanni para dar um pulinho aqui, para a gente ver o que faz. Tá Vou dar bom. um pulo lá. Pessoal, trouxe o Giovanni aqui, e o Rafa também está vindo. Vocês podem entrar no mural? Acho que nem precisa também, Giovanni, mas o fato é que aqui no mural a gente pintou do fundo de amarelo um fluxo que o Breno colocou, que é o que de fato é feito hoje, porém envolve contratação externa, né? O que acontece é que a gente chegou no momento que a gente precisa simplificar os processos, né, de forma mais objetiva, mas ao mesmo tempo a gente precisa de conversar com a Nara, com o Leonardo e também entrevistar a Nathalie, para que a gente consiga seguir, saber se esse fluxo seria o ideal ou qual passo a gente deve fazer. E aí a gente fica um pouco de mãos atadas nesse momento. E também são pessoas que a gente não sabe quando que vão ter agenda para essa conversa. Vocês podem mandar de forma assíncrona, talvez, não? Resumir isso aqui, mandar para a Nara, olha, um pacotão, olha só, a gente está com vontade de fazer isso aqui. Porque eu acho que ela parar para ter uma reunião e conversar com a gente, só se ela for sensibilizá-la muito, porque, assim, a agenda dela está muito ocupada agora, né? É verdade. Ô, Breno, você acha que é possível a gente fazer isso de forma síncrona? Manda mensagem para cada um deles e ver o que eles respondem, para que a gente consiga seguir? Fazer perguntas específicas é um caminho. Estava Ele tá respondendo o Léo aqui. É, esse fluxo amarelo, na verdade, ele não depende de ninguém, não. Quem está construindo esse fluxo de amarelo sou eu e ele ainda está em construção, de fato. O que depende dessas pessoas que a gente tinha falado era o próprio minuto de lei e a política. Esse fluxo amarelo, na verdade, é a frente de trabalho que a gente está recebendo essas demandas e não está sabendo como aplicar dentro dos órgãos, entendeu? Então, isso aqui é o fluxo de trabalho que vocês têm hoje. Não, que a gente está construindo hoje. A gente não tem esse fluxo ainda, não. Ah, então tá. Então, esse aqui é o fluxo que vocês imaginam que vai ser percorrido quando chegar, por exemplo, chega uma demanda de frente de trabalho, uma demanda de revisão, seria? De simplificação de edital. Ah, tá. Como, como que essa demanda chega para você hoje, Breno? Tem um workflow, alguma coisa? O que que é especificado nela? Olha, referente ao edital X, queria resolver etapa um 2 3 tipo artigo um 2 3 como que é? Desculpa a língua, meu vocabulário, que às vezes está bem longe do que é o que seria, tá, Léo? Não, chega uma comunicação interna falando que o órgão tal
quer saber um pouco mais sobre simplificação porque quer simplificar seus editais. Certo. E aí, isso através de um formulário. Não, Hum, isso é através de uma comunicação ou uma mensagem pelo próprio eDocs, assim. Às vezes mais informal ainda, assim, às vezes por WhatsApp chega essa demanda, assim. tá. Aí, normalmente, vocês têm quanto tempo para olhar e devolver para eles? Não, ultimamente a gente não, a gente diz que a gente está em fase de elaboração interna e que a gente não está pegando essas demandas, assim. Uhum, Ah, tá. Então aqui já seria, como vocês imaginam que isso vai acontecer, né? E aqui é o fluxo, é um fluxo ASIS. Como seria? É, esse é um Uhum. fluxo como seria inspirado no que aconteceu com a Secult, assim. Peguei o modelo da Secult, inspirei como eu acho que ele vai acontecer como ele vai acontecer sendo com outro órgão, assim. Porque o que aconteceu com a Secult, a gente tinha alguns condicionantes que a gente não tem mais. O que eu estou falando Secult foi a simplificação dos editais da Secretaria de Cultura. Uhum. tá. Então, vamos só percorrer esse fluxo aqui, na verdade. Por que que a gente está frisando ele? Por que que ele está de amarelinho aqui? Porque ele é uma alternativa a gente fazer tudo isso aqui, seria fazer só esse fluxo? Sim, Legal. Então, recebe a demanda de um trabalho, por exemplo, uma demanda de simplificação digital. Ele vai explicar a estruturação do programa LSD, Linguagem Simples e Design Acessível, para quem? Para o demandante, né? Uhum. Quando esse demandante seria a pessoa que redigiu, né? Ou no caso aí, é o órgão que redigiu, ou já seria para a pessoa que está no órgão que vai fazer a revisão, que vocês vão ter uma pessoa lá que vai fazer isso. A pessoa que está solicitando, ela nem sempre ela é a que está, de fato, encabeçando o processo dentro do órgão, assim. Isso vai se Uhum. construindo durante o processo. Uhum. Então, essa explicação é para a pessoa que fez a provocação inicial, no caso da simplificação, assim. Ou seja, essa pessoa que fez essa provocação inicial nem sempre está relacionada diretamente com essa simplificação dos editais, né? Sim. A Ou exemplo seja, da, nem sempre vai trabalhar diretamente com essa simplificação. a exemplo da Secretaria de Cultura, quem fez a provocação inicial foi o secretário. Então, não era ele que queria fazer. A gente não está te ouvindo, Giovanni. Ah, desculpa, obrigado. É que o meu teclado estava falhando aqui, estava xingando aqui. Mas e então aqui ele vai explicar para o ponto de apoio no órgão, né? Essa estruturação do programa de linguagem simples. A estruturação do programa, ela está pronta? O que que a gente pode chamar de estruturação do programa? O que hoje a gente chama de estruturação de programa é a primeira linha desse fluxograma aqui, que é a fase de treinamento, que está lá em cima. E após concluir essa fase de treinamento, a gente continua o fluxo lá. É essa parte aqui? Exesp e RH?
É, Oh, caramba, peraí. Treinamento, ok. Só para entender aqui que isso aqui é o treinamento e vai linkar com isso aqui. Aí, então, quer dizer que isso aqui tem que estar pronto para que aquele fluxo amarelo aconteça, né? E vocês pensam... na teoria, sim. Na prática, muitas vezes a gente faz uma coxambrada, assim. Mas na teoria era necessário que essas pessoas já tivessem feito o curso de linguagem simples antes de continuar com aquele processo lá. Ah, entendi. Então, existe uma condição aqui, se a pessoa fez o curso de linguagem simples ou algum responsável, né, que possa assumir a revisão nesse projeto, está presente nesse órgão, possa assumir Sim, esse trabalho. É isso, né? é. Então, vamos colocar aqui eu acho que o trabalho de vocês aqui não está difícil, tá? Ele só precisa se detalhar um pouquinho mais esse fluxograma, porque ainda está um pouco, faltando alguns pedacinhos, né? Vou colocar um retângulo aqui, um losango. Então, aqui existe um passo aqui, que é A, aí depois vocês consertam, tá? Mas a questão é que esse fluxo que você está mexendo aí, ele é um fluxo Hum. que ele busca profissional externo. O que a gente está tentando fazer é um meio termo entre o fluxo que está acima, o que está marcado como Margarete, e esse do Breno. Porque a gente não vai fazer contratação externa, a gente vai contar com a ação dos multiplicadores. Só que o Mas a multiplicador, etapa inicial é a mesma, não, Rafa? a etapa inicial é a Até- mesma. O É. que, o que muda é o pivô disso tudo, né? Na verdade, o multiplicador, ele não necessariamente vai ser um revisor de tudo. Aí vem uma confusão também, né? É aí que tá, assim, eu acho hoje mais fácil a contratação externa do que conseguir multiplicador. Os servidores, eles não têm capacidade de absorver demanda. Mas, Então, Breno, talvez algum É multiplicador, de como, é repente, como, algum capacitado, né? mas olha, a gente não definiu que a gente vai tratar só de 3 autarquias, Incapé, FAPES e Prefeitura da Serra? Lá nós já temos servidores capacitados que já são multiplicadores. É o Marcos, mas, mas, é, Eduardo. com- Ah, é como eu falei, assim, o Incapé, ele tem uma estrutura que não é uma estrutura representativa dos órgãos. uhum. A Prefeitura da Serra é uma prefeitura e a FAPES, ela já está no meio desse processo, assim. A gente não tem um órgão que a gente consiga testar de fato esse multiplicador. Uhum. A FAPES, inclusive, está precisando, ainda que tenha um multiplicador, eles estão querendo contratar externamente. Entendi. Bom, e aí eu fico me perguntando o que vai adiantar a legislação se mesmo tendo multiplicadores, a gente tem necessidade de contratar externamente. A legislação, ela vai falar em incentivar. A legislação, ela é muito mais você possibilitar que um servidor atue dentro disso durante o horário de trabalho com mais facilidade do que obrigar alguém a revisar textos de um órgão inteiro, assim. E eu Ela, acho que com a legislação também vai ser possível criar um comitê, né, de servidores ligados à linguagem simples, que podem facilitar, que podem realizar esse trabalho aí da linguagem simples. Então, vai sim, facilitar na criação do comitê. sim. E talvez auxilie também ter um fluxo mais frequente na parte de informação, né? Eu acho que talvez o objetivo final assim desse processo todo, né, pensando lá o nosso grande objetivo, seja que essa expertise de tratar o texto, o design, seja incorporado a todo mundo dentro do órgão, né? Então Isso. acho que o final é isso que a gente objetiva, né? Então não sei se necessariamente vai ser necessário
ter essa figura de um revisor para sempre, né? Talvez ele seja uma figura momentânea ali para poder centralizar alguns processos e tal, e que isso depois fique incorporado dentro da dinâmica, né, própria, porque, enfim, acaba se tornando uma função também do servidor público, né? Escrever e falar em linguagem simples. Esse é o objetivo, é legal e é nobre, eu acho que é alcançável. É, agora a gente não tem isso, não tem a lei, né? E pode ser que a gente consiga fazer até o final da capacitação, mas se a gente pensar agora no que é possível fazer, será que a gente não consegue fazer com esses early adopters, esses entusiastas, essas pessoas que já têm, no caso da FAPES, que já está predisposta a isso, no caso da Incapé, que já está no caminho, né, que é o caminho que a gente gostaria que os outros também tivessem, e no caso da Prefeitura da Serra, que a gente não tem contato ainda, mas que de repente a gente pode fazer alguma ligação, mesmo que informal, né, com o secretário de inovação de Não, a lá, de gente tem repente. contato, tem muito contato, sim. É Vanessa Guzmão. Tem bastante contato, já foi Ah, até então, conversado com ela. ótimo, Não, então, a ideia maravilha. era essa. A ideia inicial foi pegar as autarquias que já estão sensibilizadas, só que é mais do que o cliente ideal, né? Um cliente perfeito e não representa o Mas Estado. Mas, não, com certeza, não representa o Estado, mas é algo que a gente já pode começar a testar. Mesmo que isso ainda não seja o cenário real que a uhum, gente gostaria, mas o cenário real não é possível, porque o que vocês estão querendo fazer é testar alguma coisa depois de pronta, né? Como seria se tivesse multiplicadores? Isso aí não existe ainda. Então, uhum. como é que seria esse cenário quando tivesse multiplicadores? Seria mais ou menos como esses cenários perfeitos que a gente tem hoje, da própria Incapé e da FAPES, que está nesse caminho também. Então, eu acho que eu não invalido esse teste que vocês podem fazer com eles. Eu acho que é muito válido, a gente pode aprender muito com isso. Mas até os testes a gente ainda não entendeu como seriam esses testes, né? Seria acompanhar Uhum. sistematicamente a rotina deles? O que seriam esses testes? Então, eu acho que o teste é o teste da solução. A gente tem aqui algumas coisas para serem criadas aqui, né? Talvez tenha algum mecanismo que a gente possa construir que facilite esse fluxo acontecer, porque esse fluxo ainda está muito manual, assim, né? A gente tem que fazer o fluxo completo da forma que vocês estão fazendo aqui. Eu comecei a fazer aqui alguma coisa aqui, mas não sei se está certo. Depois vocês olham direitinho. Terminar esse fluxo com mais detalhe, porque está muito superficial ainda. Tipo, Uhum. explica a estruturação do programa. Quem vai explicar isso? É uma pessoa que vai explicar para outra? Existe um site onde tem essa documentação, O né? site Existe um vai sair em tutorial, dezembro ainda. A gente não tem instrumentos. mas, mas, mas o que seria explicar? É o site, então? Você já está me respondendo que é o site, é isso? Eu não sei se é. Eu acho que talvez essa parte de explicação seja uma documentação meio uma entrada assim para quem está Sim. É. querendo demandar, né? A pessoa entra e vê como que está estruturado isso em relação à formação, os outros tópicos e tal, né? Ela Uhum. sabe mais ou menos como dar os passos assim. O Por site exemplo, que a gente está falando é do manual, que é uma coisa mais complementar. então, aqui não poderia ser só uma apresentação em PowerPoint ou no Google Apresentações, com O, só as figurinhas falando assim, olha, funciona assim, 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 assado, com setinhas apontando, mostrando um fluxograma básico, tem só Pode. o para a pessoa Erlen. ter noção do todo. Rafa, não entendi, desculpa. Você tem o Erlen, isso que o Giovanni está falando? Alguma apresentação, alguma coisa que a gente consiga oferecer para esse multiplicador? Não, para mim não, porque eu acho que o foco aqui também é outro. É quem tá entrando dentro desse processo de demandar uma coisa, né? Eu acho que a instrução é diferente. Tem Mas a gente não uma. consegue passar essa instrução em formato de PowerPoint? É isso que é a pergunta. Não é Consegue, eu pegar o acho que sim. material do site. Não, não. Quanto a isso, eu acho que sim, Giovanni. É Uhum. um PowerPoint ou uma página no Notion que seja, né? Uma coisa Uhum. assim que dê para, Isso. enfim, Há um perfeito. tempo atrás, bem tempo atrás mesmo, coisa de, sei lá, 2016, o Sebrae soltou um portal que era assim, quando você entrava, o MEI tem isso, tá? Já sou empreendedor, quero empreender, ou já estou em nível avançado. Eu acho que talvez se a gente tivesse uma apresentação simples, onde o cara, que aí, pegando essa parte de explicação, tá? Já sou capacitado na linguagem simples, não sou capacitado, ou já estou aplicando. Cara, e aí ele
não tem que ter detalhes não, tá, gente? Eu acho que aqui é só protótipo. Ele vai clicar, vai mandar para uma tela e falar, a partir de aqui você faz isso. Ele não precisa ter toda a lei ou todo o treinamento inteiro. É só um protótipo para ele ver a navegação. Falar, beleza, entendi. Isso faz sentido para você? Faz. Então, beleza, agora a gente destrincha isso tudo depois. Mas aqui, se a gente ter só o mínimo da navegação, quando esse cara entra, ele vai fazer uma solicitação, ele preenche primeiro, talvez, um formulário, que é essa frente de trabalho, como é que ele vai fazer essa solicitação, e aí se ele já é um capacitado ou não, indo etapas, entendeu? Não necessariamente que as etapas estejam todas construídas, mas só mostrando elas acontecendo para ver se faz sentido para essa pessoa. O Isso fluxo é do possível ponto que fazer eu estou usando o Google desenhando. Sites, por exemplo. Você pode fazer um sitezinho bem basicão mesmo, hospedado como se fosse uma planilha, né? Um documento do Google Docs. E com os botõezinhos, a pessoa vai clicando, vai escolhendo. Até o Google Forms dá para fazer isso, e no final, de acordo com cada um, você pode colocar links para algum documento, alguma informação a mais, não sei. Mas eu acho que vocês têm que sistematizar isso aqui, está muito manual. Mas para sistematizar o manual, tem que terminar o manual, para a gente entender o que precisa ser automatizado. E aqui ainda o fluxo ainda está um pouco ainda nas ideias, não está muito aterrizado em ações concretas, Uhum. tipo, tipo isso aqui, né? Explicar a estruturação, mas de que forma você materializa isso? Talvez uma apresentação em PowerPoint, no Notion, né? O Google Sites, né? Com essa coisa que o André falou que é muito legal. É, ótimo. Então, o que que a gente vai. A gente tem que definir qual tecnologia a gente vai fazer e depois as informações que vão estar nessa tecnologia, né? Não é necessariamente a tecnologia, tá? É descobrir o como fazer. Às vezes pode não ser algo tecnológico, mas eu tenho certeza que para ganhar escala, porque vocês vão precisar disso, não vai ter uma pessoa explicando, né, disponível. É o ideal que vocês já desenvolvam alguma coisinha para a pessoa já usar e vocês aprenderem com isso. O objetivo do protótipo é aprender, né? Então, Uhum. vocês vão colocar isso em prática, ver as pessoas usando e observar à medida que elas vão usando durante o teste. Vocês vão anotando em silêncio, né? Depois de terminar o teste, o usuário vai embora, né? O usuário que estava testando vai embora. Vocês vão ter uma reunião para discutir o que foi aprendido, o que foi anotado e fazer alterações nesse protótipo para aperfeiçoar ele para fazer o próximo teste. Então, pensando já nesse fluxo que vai acontecer, nesse fluxo de teste, né, pensem em ferramentas que as pessoas possam usar para facilitar esse trabalho, para não ter que ter uma pessoa para fazer isso. Uhum. Né? Eu acho que esse fluxo ainda tem que ser melhor trabalhado, e repassando item por item, sabe? De repente, criando algumas ramificações que estão faltando, para entender melhor. Esse fluxo já é um fluxo grande, tá? Quando vocês fizerem todo esse trabalho, vocês vão ver que ele vai se abrir mais possibilidades. Uhum. Então, o fluxo a gente vai fazer, o foco do fluxo vai ser o nosso multiplicador. A gente vai oferecer para ele uma ferramenta, provavelmente uma ferramenta online, onde ele vai ter acesso às informações para conseguir fazer revisão de textos. E aí, com base na experiência dele, a gente vai pegar informações para fazer futuramente a política, correto? Eu entendi Aí é com um você. pouco diferente, Rafa. Me diga o que você entendeu, Pô, Eu André. entendi mais focado nesse próprio fluxo do Breno aqui, que receber, de fato, essa demanda de tornar acessível algum material interno, que seja editais, né? E aí eu acho que isso está desdobrado aqui dentro. Eu não vejo, por exemplo, um material que necessariamente nesse momento dê autonomia para ele poder atuar, esse multiplicador. Mas eu queria ouvir do Breno, da Margarete, da Kim também. Pode ser que eu esteja equivocado. Também quero ouvir. Eu tinha entendido como um pouco como é, né, assim, mas eu fico pensando essa questão do multiplicador, como é que a gente conseguiria trazer, porque eu acho que desse jeito eu acho que a gente não conseguiria trazer essa questão do multiplicador nesse momento. Eu acho que o nosso cliente
são as pessoas que pedem a revisão. Mas para que essa revisão aconteça, a gente tem que ter os multiplicadores. São as pessoas que estão sendo treinadas, né, e sensibilizadas para isso. A gente tem, então, 3 fontes onde a gente pode testar, que é o INCAPé, a FAPES e a Prefeitura da Serra. A gente pode testar em um, tá? Se der certo em um, isso já pode ser um modelo, um ou dois. Mas eu acho que o ideal seria a gente ter, ainda que seja um PDF com links remissivos, ou um site bem simplesinho que a gente pode fazer. Agora até o Canva está fazendo site gratuito e é possível usar, sabe? Onde a pessoa clica, abre uma norma, para que a pessoa consiga fazer a revisão de um texto. Eu acho que é esse percurso que a gente deveria implementar, na minha opinião. É. É uma Eu queria entrega. só colocar para vocês também outra questão, que é a seguinte, antes da gente sair aqui. Isso é start, gente. Não pensem ainda no produto final. Pensa na ideia de MVP. É o mínimo necessário para entregar valor. Se vocês não tinham nada antes, vocês vão ter alguma coisa agora. Então, esse alguma coisa já é mais do que já estava antes. Então, foca nisso, né? Foca assim, o que que a gente consegue fazer para dar um pequeno passo em direção à implementação da linguagem simples. Eu sei que ter a lei, fazendo todo mundo funcionar, isso aí seria o mundo ideal, mas não é para agora. Não tem como ser agora, né? Mas a gente consegue fazer um pouquinho mais, colocar um grãozinho, um tijolinho a mais nesse sentido. Pensa o seguinte, o que que a gente pode fazer agora que seja fácil de desfazer e consertar, ou que seja parte da solução final que a gente está construindo. Uhum. Bom, eu Entendi. baguncei bastante aí. Rafa, a gente tem que ir lá no grupo 7 ainda. Não, mas já Vamos lá são então. 11 horas, Eu acho que como a é que gente vai dá conseguir? tempo mais, já são 11 horas. Não Fica dá para a tempo. próxima agora. Ficou um grupo sem. Mas vamos nessa. Pessoal, Tá bom, obrigada. 11 horas, né? Termina. Daqui a pouquinho eu Uhum. vou fechar as salas, tá? Tá. Valeu, Giovana. Valeu, Giovanni. Obrigada, Valeu. gente. O Breno, Valeu. você acha que você consegue conversar com a Nara, com o Leonardo e com a Nathalie, para ver se está no caminho certo a gente fazer um fluxo básico e oferecer uma ferramenta básica também para eles, a gente testar para ver se funciona, se isso seria o correto? Eu acho que eu consigo conversar com a Nara. Eu vou tentar conversar com ela hoje, eu vou ver se é possível. Nem que seja meia horinha, junto com a Margarete, a gente consegue. Beleza. Aí Só você uma comunica. dúvida. Sim, André. Você vai conversar com a Nara se a ferramenta está seguindo o caminho certo, mas qual parte da ferramenta? Eu vou mostrar para ela tudo. E aí, Porque assim, para não ir mais focado na coisa, porque assim, igual a gente pegou essa última etapa aqui. Se fosse a última etapa, olhando, você tem algumas etapas que são do demandante, que seria até levantar diretrizes, né? E dali para frente é de quem recebeu, né? A busca de fornecedores, apoio na execução, é de quem recebeu a demanda. Então, tipo, só aqui a gente tem um fluxo que pega dois atores. Talvez vai desenhar o fluxo todo, ou vai desenhar o primeiro, ou vai desenhar todos, e aí tu fala na hora de testar. Vou pegar o exemplo. Se a gente cria um site, tá? Um sitezinho simples, ou um formulário, onde o cara vai entrar com a demanda, ele entra com a demanda, informa se ele já é um cara capacitado ou não. Um exemplo, tá? Não estou falando que a gente tem que seguir esse fluxo, que às vezes pode ser revisto por vocês. Aí ele explica, aí lá dentro ele tem uma etapa onde ele consegue ter uma explicação sobre a linguagem simples e a gente levanta dele as diretrizes e requisitos que ele quer para esse projeto acontecer. Cara, por que você está me procurando? O que você quer que isso aconteça? Com o final, essa lei você quer que ela seja entregue o que dela através do nosso serviço. Ah, é isso, beleza. Aí depois começa a parte interna de quem recebeu, né? Que é a busca de fornecedores. Só isso aqui já é um fluxo, né? Grande. Seria as etapas todas e vamos ver se ele está conseguindo navegar, por exemplo, se ele desenvolveu um só, se for um sisteminha ou não, igual o Giovanni mencionou, que talvez na parte de tecnologia vai dar escala para tirar essa parte manual de todo mundo. Mas só esse primeiro fluxo, só do cara entrar com a demanda, já é um fluxo. E aí, beleza, vamos testar com quem entrou. Agora não, vamos testar com quem vai seguir adiante, se esse cara vai conseguir fazer, como é que ele vai fazer a contratação de fornecedores, como é que ele vai fazer a execução dessa frente de trabalho, a gente vai conseguir desenhar essa outra parte do fluxo e testar Eu como acho. protótipo.
Pode responder, Breno. Não, eu acho que é nesse caminho aí que tu falou, André. O que tem que ser fechado é com ela se é isso que a gente foca, assim. Porque eu Uhum. acho que já está um pouco descartada a ideia de trabalhar com legislação agora. Tá Pelo menos descartado. pelo menos pelo que eu entendi. Mas a gente precisa só do ok dela para garantir isso, assim. E aí, dentro desse fluxo, a gente depois pode pensar no momento futuro se a gente vai trabalhar ele inteiro, se é só como você falou, a entrada. É porque eu ainda estou um pouco perdido também, assim, em como a gente vai estruturar isso, assim. Não, beleza, tranquilo. Fiz mais só como. É porque eu fiquei na dúvida também, tá, gente? Eu acho que se nesse eu até não renomeei aqui o fluxo para MVP. Eu acho que a gente deve seguir uma possibilidade quando ele aciona o multiplicador. E aqui, depois de acionar o multiplicador acessa tal arquivo, para saber o que fazer, sabe? Eu acho que aqui tem uma série de passos, mas minimamente a gente deveria oferecer informações em linguagem simples para que esse multiplicador consiga fazer a revisão de um texto. Acho que o objetivo final seria a revisão de um texto. Essa parte eu acho um pouco mais complexo, Rafa, porque é justamente esse o processo que eu estou fazendo com a Vitória, do manual. É, E a gente está há algum tempo já nesse processo de pesquisa, a gente está atualmente, inclusive, revisando todas as diretrizes, porque a gente consultou vários manuais, são várias diretrizes que se repetem ou que são explicadas de forma diferente, então é um processo que eu acho que a gente não vai conseguir, de imediato, incluir assim, dentro desse fluxo. eita, eu achei que fosse uma coisa mais simples. Porque, assim, existe vários manuais, né, vários guias, e vários deles estão adaptados a determinados contextos. Grande parte deles, para não dizer todos, não conectam design acessível com linguagem simples, né? Esse é um esforço que a gente está fazendo dentro desse processo também. Então, acho que dar um conjunto de diretrizes, assim, falar assim, olha, seguir é mais complexo. Até porque nem todas as diretrizes, elas funcionam por si só, né? Elas precisam, às vezes, de explicações mais fundamentadas, uma base. É realmente complexo. Acabou o tempo.